Continuação do livro A Filosofia do Sucesso, conteúdo complementar por Jamil Albuquerque, as 17 lições originais de Napoleão Hill. As 30 características de uma personalidade agradável. A personalidade é uma soma das características e dos hábitos mentais, espirituais e físicos que distinguem um indivíduo de todos os outros. Mais do que qualquer outra coisa, é o fator que determina se alguém é admirado ou não. É muito admirador saber que as 30 características de uma personalidade agradável estão ao alcance de todos e podem ser adquiridas facilmente, sem prejudicar ninguém. Aqui estão elas. 1. Uma atitude mental positiva. Uma vez que ter atitude mental positiva encabeça a lista de traços de uma personalidade agradável e também a lista das 12 riquezas. Examinemos as qualidades que levam ao desenvolvimento dessa característica tão desejável. O que procuramos nos outros acaba se espelhando em nosso próprio caráter. Portanto, o hábito de buscar o bem nos outros leva ao desenvolvimento do bem em nós mesmos. É preciso reconhecer que nada vale o custo da preocupação e que existem dois tipos de preocupações. 1. Aquelas que podemos resolver e 2. Aquelas sobre as quais não temos controle e nada podemos fazer. Preencher deliberadamente a mente com pensamentos positivos e negar o espaço para pensamentos negativos fornece ao indivíduo uma consciência positiva que o inspira a pensar positivamente sobre todos os assuntos. A autoanálise deve começar com rigorosa autodisciplina, baseada na coragem de reconhecer as próprias falhas e no desejo sincero de eliminá-las. 2. Mente flexível. A flexibilidade consiste no hábito de se adaptar às circunstâncias que mudam rapidamente, sem perder a compostura. A pessoa que mantém uma atitude mental positiva não terá dificuldades de manter a flexibilidade da personalidade, porque uma mente positiva está sempre sob controle e pode ser direcionada para qualquer propósito desejado. 3. Sinceridade. É uma característica para a qual nunca se encontrou um substituto adequado, porque atinge o ser humano mais profundamente do que a maioria das outras qualidades pessoais. A sinceridade começa em você mesmo e é um traço saudável de caráter que se reflete tão visivelmente que ninguém pode deixar de observá-la. Seja sincero, antes de tudo, com você mesmo. Seja sincero com o que você está relacionado por laços familiares. Seja sincero com seus colegas de trabalho. Seja sincero com o doador de todos os presentes para a humanidade. 4. Rapidez na tomada de decisões. Todos os homens de sucesso tomam decisões rapidamente. Muitos deles ficam incomodados com aqueles que não agem prontamente. A agilidade nas decisões é um hábito que deve ser formado por meio de uma autodisciplina. Aqueles que têm visão para reconhecer uma oportunidade e rapidez para tomar a decisão necessária para aproveitá-la irão adiante. Os demais não. 5. Cortesia. A cortesia é o hábito de se prestar um serviço útil sem a expectativa de recompensa direta. Respeitar os sentimentos de outras pessoas em todas as circunstâncias. Sair do seu caminho se necessário para ajudar qualquer pessoa necessitada quando e onde for possível. E por último, mas não menos importante, controlar o egoísmo, a ganância, a inveja e o ódio. 6. O tom de voz agradável. A fala é o meio mais frequente pelo qual se expressa a personalidade. O tom de voz, portanto, deve estar totalmente sob controle, a ponto de ser alterado e balanceado de modo a transmitir qualquer significado desejado, indo além das palavras usadas, como a voz e a expressão mais direta do seu íntimo. Você deve ter muito cuidado para fazer jus a ela. 7. O hábito de sorrir. Este hábito, como muitos outros, está diretamente relacionado à atitude mental do indivíduo e revela a natureza dessa atitude quase perfeitamente. O homem que deseja melhorar sua personalidade deve dedicar determinado período de tempo a cada dia para praticar diante de um espelho, até que seja capaz de harmonizar o tom da sua voz com seu sorriso. Esse hábito trará grande retorno pelo tempo dedicado a ele. 8. Expressão facial. Os homens não têm rabo para abanar, mas têm músculos que controlam as expressões do rosto, e esses músculos servem ao mesmo propósito. Um sorriso produz certa disposição dessas expressões, enquanto uma carranca produz uma disposição inteiramente diferente, mas cada um transmite
com precisão infalível o sentimento que está sendo vivenciado dentro da mente. Assim, o sorriso, o tom de voz e a expressão facial são como janelas abertas por meio das quais todos os que quiserem poder ver e sentir o que se passa na mente das pessoas. 9. O tato. O tato consiste em fazer e dizer a coisa certa na hora certa. Existem muitas maneiras pelas quais as pessoas mostram sua falta de tato, mas as listadas a seguir estão entre as mais comuns. A. Descuido com o tom de voz, muitas vezes resultando em tons ásperos e irritantes, indicando que o falante está descontente ou em uma atitude mental negativa. B. O hábito de falar fora de hora, quando o silêncio seria mais apropriado. C. Interromper a fala alheia, uma das expressões mais frequentes de descortesia e também indica falta de educação. D. Usar demais o pronome pessoal eu. E. Opiniões pessoais que não tenham sido solicitadas e que sejam dadas sem motivo, especialmente sobre assuntos desconhecidos. F. Presumir amizades ou relacionamento para pedir favores sem ter o direito de solicitá-los. G. Expressar sua aversão muito livremente. 10. Tolerância. A tolerância consiste em uma mente aberta para todos os assuntos, para todas as pessoas, em todos os momentos. Além de ser um dos traços mais importantes de uma personalidade agradável, a mente aberta para todos os assuntos é uma das 12 grandes riquezas da vida. 11. Franqueza na conduta e no discurso. Indivíduos de bom caráter sempre têm a coragem para lidar direta e abertamente com os outros e seguem esse hábito mesmo que, às vezes, possa ser desvantajoso. Talvez sua maior recompensa consista em manter a consciência tranquila. 12. Senso de humor apurado. Um senso de humor bem desenvolvido ajuda o indivíduo a se tornar flexível e a se ajustar a diversas circunstâncias da vida. Também lhe permite relaxar e, claro, tornar-se mais humano. Além disso, um senso de humor apurado impede a pessoa de levar a si mesma e a vida muito a sério, uma tendência para a qual muitas pessoas estão inclinadas. 13. Fé na inteligência infinita. A fé na inteligência infinita inspira fé em outras coisas também, enquanto dúvida gera apenas dúvida. A fé é a porta principal por meio da qual o cérebro pode ter acesso livre ao grande poder universal do pensamento. A fé deve, inevitavelmente, ser tecida em cada princípio da filosofia da realização pessoal, porque o poder intangível da fé é a essência de toda grande realização, não importa qual seja sua natureza ou fonte. 14. Senso de justiça aguçado. Justiça, como o termo é usado aqui, refere-se à honestidade intencional. O indivíduo adere tão rigidamente a essa honestidade que é motivado por ela em todas as circunstâncias. 15. Uso adequado das palavras. A nossa língua está repleta de palavras que carregam vários significados, portanto, não há desculpa válida para o hábito de usar palavras que ofendam a sensibilidade dos outros. E, claro, o uso de palavrões a qualquer momento ou sob qualquer circunstância é totalmente indesculpável. 16. Controle das emoções. O controle das emoções pode ser alcançado por meio de uma das 12 riquezas e a autodisciplina, e é necessário para desfrutar dos benefícios de uma personalidade agradável. Alguns dos sentimentos que devem ser controlados são, do lado negativo, o medo, o ódio, a raiva, a inveja, a ganância, o ciúme, a vingança, a irritabilidade, a superstição. Do lado positivo, amor, sexo, fé, esperança, desejo, lealdade, simpatia e otimismo. 17. Prontidão de interesse. Não há maior consideração que se possa ter com alguém do que dedicar sua atenção aos interesses dessa pessoa. É uma realização ainda maior ser um ouvinte atento para o outro que está falando do que ser um orador talentoso. 18. Discurso eficaz. Basta observarmos atentamente para encontrar homens que atingiram altos níveis de realização pessoal graças à capacidade de vender a si mesmos e suas ideias por meio de um bom discurso. O fator mais importante do discurso eficaz é o conhecimento profundo do assunto sobre o qual se fala. A maior de todas as regras da fala eficaz
pode ser anunciada em uma frase. Saiba que você deseja dizer, diga-o com toda a emoção possível e depois sente-se. 19. Versatilidade. As pessoas populares são muito versáteis. Elas têm pelo menos um conhecimento superficial sobre vários assuntos. Elas estão interessadas nas outras pessoas e em suas ideias e se esforçam para expressar esse interesse se isso inspirar a reação apropriada.